Olá, você está no canal Aquários Online, aqui no YouTube, e a Aquários Online está aqui no 4º Congresso Internacional de Medicina Integrativa para a Saúde Mental, que está acontecendo aqui no mês de abril do ano de 2019, aqui em São Paulo. Somos convidados para poder levar até você, público em geral, entrevistas com profissionais bastante técnicos, né, que estão aqui, porque afinal de contas é um congresso científico, mas eles vão traduzir para vocês temas extremamente importantes e que você com certeza vai aproveitar para a sua vida, em geral, para você ter mais saúde, mais energia, mais felicidade. Você que está aqui no canal sabe que a gente está sempre buscando informação da melhor qualidade para que você fique muito feliz e muito saudável. Eu estou aqui agora recebendo, até vou ler aqui porque tem um currículo maravilhoso. Aliás, os profissionais aqui, gente, hoje estão incríveis. Eu estou recebendo aqui o jovem, né, Dr. Rafael Moreno, que é gaúcho, está em Lajeado, residindo agora, médico, psiquiatra, graduado em medicina e pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Tem o título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre e doutor em medicina pela PUC. É professor do curso de medicina da Univates, de Lajeado, Rio Grande do Sul, e coordenador do programa de residência médica em psiquiatria da Sociedade Sulina Divina Providência, com sede no Hospital São José de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. É também diretor técnico da clínica Resting Mind, Psiquiatria e Saúde em Lajeado. E está sendo convidado aqui pelo Congresso porque está trazendo informações muito importantes sobre agrotóxicos, depressão, dívidas igual a suicídios no Rio Grande do Sul. Ele tem um trabalho ímpar nessa área, como pesquisa, e daqui a pouquinho ele vai ser o palestrante do Congresso. Eu consegui, então, essa breve entrevista aqui para a gente conversar com o Dr. Rafael Moreno sobre o que está acontecendo no nosso interior do Rio Grande do Sul, provavelmente no interior do Brasil todo, né? Porque há um descontrole, um descompasso, a quantidade de agrotóxicos cada vez aumenta mais e não se medem as consequências e onde isso vai parar. Ao ponto que já chegamos hoje de ser o estado aí campeão de suicídios na parte rural. É isso, doutor? Isso aí. Então tá, obrigado aqui pelo convite, então. Então, realmente a ideia é trazer, além da minha experiência prática de estar trabalhando nessa área onde a gente tem essa altíssima concentração de suicídios, infelizmente. A gente trabalha diariamente lá junto com a equipe do Hospital São José e também na parte privada, no tratamento, na prevenção de suicídios. E a gente acaba atendendo diariamente pessoas, enfim, dessas regiões. E sim, chama a atenção o público rural, até porque a gente sabe que a população de agricultores é uma população vulnerável, assim como pescadores, assim como pessoas que trabalham diretamente com árvores também, esses trabalhos que acabam lidando diretamente com a natureza em si, com o alimento, com produção de madeira, são profissões vulneráveis, assim como os trabalhos muito manuais, como industriários, pessoas que trabalham também com motoristas, são as profissões onde a gente tem os maiores índices de suicídio, isso utilizando pesquisas internacionais. Então a gente acaba lidando diariamente com esses pacientes. E a ideia hoje é trazer sobre essa relação dos pesticidas. O que mais a gente tem de estudo são os organofosforados, que são agrotóxicos amplamente utilizados principalmente na questão do plantio do fumo, já que a região do Rio Grande do Sul, ali por volta de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, é uma região onde são dos principais produtores de fumo do mundo também. Então a gente tem muito ali, e Venâncio Aires por muito tempo foi considerada a capital do suicídio, que é vizinha de Lajeado. Enfim, a ideia é ir falando sobre essa associação e busquei na literatura o que realmente se tem de estudos mostrando essa associação, e a gente encontrou algumas coisas interessantes que eu vou falar hoje aqui na palestra de hoje. Traduz para nós, doutor, se alguém porque nós somos mais um público a nível urbano, mas a gente consome. E nós, como clientes, consumidores, fazemos parte da cadeia responsável
né? Temos a nossa contribuição. É a cadeia responsável aí pela manutenção do sistema. Eu já digo isso aqui, a gente vai direto ao ponto. Eu e você fizemos parte contribuímos para esses índices todos. Dentro dessas pesquisas, que nível você acredita que nós estamos no momento de gravidade da situação? Se é possível reverter? E como se poderia ajudar esse agricultor? Porque ele hoje está desamparado, ele está na mão do industrial que está comprando a matéria-prima dele. Mas existe uma decadência em andamento aí de qualidade de vida no interior do estado, que está levando ao suicídio. Esses números são bastante altos, não? Sim. Então, por muito tempo, assim, o agricultor foi muito estimulado a usar agrotóxicos em sua produção. Tá? Até porque o agrotóxico ele aumenta a produção. Então, resumidamente, se o foco é produzir alimentos, né, de forma desenfreada, então se teve muito estímulo, inclusive de órgãos como a própria Emater. Se a gente for pegar na história da Emater, a própria Emater estimulou por muito tempo o uso de agrotóxico. E eu faço parte da Universidade do Vale do Taquari, e lá nós temos um professor chamado Ferla, tá? É um grande estudioso na questão de ácaros, e ele fala sobre essa questão assim, de como é difícil agora a gente fazer o trabalho inverso, né? De fazer com que o agricultor use menos agrotóxicos para usar mais, no caso, produtos. Eles trabalham muito lá com ácaros, que são, enfim, outros seres vivos que vão fazer com que não tenha a necessidade de usar tanto o pesticida. Então é um trabalho intenso que eles fazem lá diretamente com a população, porque eles realmente se acostumaram a usar o agrotóxico. E as pesquisas mostram que o Brasil hoje está no primeiro ranking na questão de uso de agrotóxicos dentro da agricultura, né? Nós somos aí um grande quintal do mundo, a gente produz alimento para tudo que é lugar do mundo, mas a gente usa muito agrotóxico, pesticida. E esses pesticidas, eles agem, tá, principalmente os organofosforados, no nosso metabolismo cerebral. Então, o que acontece? Os organofosforados, principalmente, agem num neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá? E essa acetilcolina, quando em excesso no cérebro, também ela não faz mal. Ela não faz bem. Desculpa. Tá? Então, tanto que quando as pessoas têm intoxicação, que a gente chama de crise colinérgica, são emergências médicas que as pessoas lá que estão em contato direto com pesticidas se contaminam, têm que ser levadas às pressas para o hospital. Tá? E as pesquisas mostram que essas pessoas que são contaminadas de forma intensa por esses organofosforados, que aumentam muito a acetilcolina lá no cérebro, no corpo, têm um risco aumentado para depressão e suicídio ao longo da vida. Então você vê que uma intoxicação grave aumenta o risco ao longo da vida dessa pessoa. Tá? Um risco de no mínimo 100% a mais. Tá? Vai alterando a cadeia hormonal, provavelmente. Todo o funcionamento cerebral ele fica alterado. E não só da acetilcolina, mas também com a parte de serotonina, também estudo de dopamina. Ele faz, inclusive, com que as células neuronais morram. Então, realmente é um produto muito tóxico, a ponto de vista de sistema nervoso central, periférico. Então, e o que acontece? Sabidamente já temos conhecimento de que a intoxicação faz com que isso aconteça alterações graves no nosso corpo. E aí foram estudar a exposição crônica, que é essa questão de não me intoxiquei, mas eu lido diariamente com agrotóxico. E aí, alguns estudos também mostraram que esse risco de depressão e de suicídio também é aumentado nessas pessoas que lidam diariamente com esses agrotóxicos. Tá? E fora que esses agrotóxicos também podem, muitas vezes as pessoas acabam tendo a disponibilidade e acabam utilizando para a sua própria tentativa de suicídio. E a gente no Brasil tem um controle muito pobre da questão da venda de agrotóxicos. Isso é muito ruim e qualquer local que tente prevenir suicídio tem um mínimo controle sobre a venda de agrotóxicos, coisa que a gente não tem no Brasil. Tá? Tá ficando pior, né? Essas coisas, não se tem controle. E aí o que acontece? Obviamente, se o agricultor lá que está colocando o pesticida no alimento se contamina, a grande dúvida é, e a gente aqui que está consumindo o alimento desse agricultor que enche de agrotóxico o seu produto. Tá? E o que acontece? São estudos difíceis da gente analisar,
porque é muito difícil a gente conseguir medir exposição. Tem alguns estudos que abordam a urina do paciente, mas é complexo de se abordar. Os estudos estão acontecendo ainda, tá? Mas a gente pode fazer uma hipótese de que, poxa, se uma intoxicação faz mal, uma exposição crônica faz mal, provavelmente isso também deve fazer mal para a gente, alterar nosso funcionamento cerebral. E se a gente for pegar, a gente está falando aqui de desenvolvimento em criança, que desde muito cedo a gente está expondo essas crianças, desde a gestação a agrotóxicos, a gente não sabe realmente o que está acontecendo no cérebrozinho aí do futuro da nossa nação. Então, é algo assim que é preocupante mesmo do ponto de vista de saúde pública, já que todos nós somos expostos. Tá? E aí, também fui atrás da questão de qual seria o impacto da gente fazer um uso de agricultura orgânica. Tá? E tem um estudo bem interessante, tá, da revista científica Nature, que é uma revista de peso, que mostra que sim, é possível a gente implantar uma agricultura 100% orgânica, tá? E que isso com certeza teria benefícios para a saúde humana. E, obviamente, também algumas repercussões econômicas teriam também, porque a plantação do orgânico, ela exige com que a pessoa tenha uma maior extensão de terra, tá? Mas esse estudo mostra que não teria um impacto maior assim no ecossistema a gente usar um pouco mais de terra, tá? Então, a ideia é essa, a gente mostrar que sim, existe uma possibilidade da gente mudar esse panorama todo para a gente conseguir fazer com que todos nós tenhamos hábitos mais saudáveis, uma alimentação mais saudável. São dois fatores. Esse da agricultura orgânica é muito interessante porque ela pode ser, sim, implementada. Ela reduz o custo a partir do momento em que você tem que consumir o que está no cinturão da sua cidade. E você reduz custo de transporte e você vai consumir os produtos na época certa, porque não tem como você consumir, por exemplo, tomates fora de época, ou menos na quantidade, né, que a gente hoje sempre vê disponível nas redes de supermercados. Aquele é um tomate virtual, digamos assim. E a gente tem só que reaprender isso. E o agricultor, eu acho que vai sofrer um pouco no início, porque a terra está de péssima qualidade. A terra foi desgastada ao longo de muitos tempos. Eu fui criada em fazenda de plantio de larga escala, explorada por estrangeiros, e fui criada no meio de agrotóxicos. E lá não tinha horta. Era proibido. A gente comprava o alimento no supermercado e trazia para a fazenda para comer. Eram 3.700 hectares que não se plantava nada, porque eles tinham noção que o que se plantasse ali era de alto risco para o consumo. Imagina que eles estavam vendendo a soja, né? E continuam vendendo até hoje. Imagina se hoje tivesse que resgatar essa terra, a qualidade, né? Mas essa é uma questão. A outra questão é o caso de saúde pública, realmente, que a gente se encontra. Então, a gente está aqui fazendo uma entrevista, fazendo um alerta, dizendo que tem pesquisas, tem profissionais como o doutor e também outros que a gente sabe, principalmente no Rio Grande do Sul, que estão engajados em revelar que isto é um caso grave. Não se tem orgulho de ser hoje o estado número 1 em suicídios, e a gente poderia trabalhar melhor isso, a gente poderia ter mais resultados se de repente a gente se unisse, né, Dr. Rafael? E eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta. No caso, na sua clínica de psiquiatria, e recebendo esse tipo de paciente e ele estando disposto a se recuperar, existem alguns procedimentos, desintoxicação, ele volta para o campo, é fácil, é difícil recuperar, ou a gente só ameniza porque ele vai entrar com depressão, ou talvez já teve a própria tentativa de suicídio, ou algum outro transtorno, né, que às vezes até é difícil identificar. Como funciona tratar esse tipo de paciente do interior? Então, esse paciente agricultor que foi muito exposto ao agrotóxico, infelizmente são casos bem mais refratários de se tratar. Tá? E a gente às vezes sabe que mesmo eles mudando de profissão, mudando o próprio uso de plantio, eles continuam com as sequelas, né, do seu uso, como você falou mesmo, provavelmente porque a terra demora muito tempo para se conseguir se recuperar. Então, realmente são casos muito difíceis, muito refratários em geral, tá?
E na realidade a gente sempre conversa sobre o risco e o benefício de se manter nessa profissão. Tá? E às vezes a gente pega um paciente que a família ainda não está com tantas consequências do agrotóxico, então a gente acaba abordando também com eles, olha, será que vale a pena esse plantio? Porque que acontece, principalmente com tabaco, é uma cultura que em geral envolve pequenos agricultores, não são grandes produtores, e pelo valor do tabaco em comércio ser um pouco mais elevado que as outras culturas, acaba seduzindo muito o agricultor pequeno. E aí ele, se eu plantar outra coisa eu vou ganhar menos, vou plantar tabaco eu ganho mais. Então ele acaba preferindo o risco da sua saúde para ganhar um pouquinho mais e se mantém nessa produção. Então é muito difícil a gente fazer com que eles saiam dessa produção. E a questão de desintoxicação, a gente acaba não tendo lá esses recursos, infelizmente, lá na região. A gente não tem nada nem dentro da clínica. Na verdade, é uma clínica ambulatorial que a gente tem, nem no hospital. Então, realmente, a gente acaba tendo que tratar mais com a medicina convencional mesmo esses casos, mesmo sabendo das limitações que a gente acaba tendo. Mas o que a gente sabe muito assim é a questão do lítio. O lítio é uma substância, enfim, que é natural, e o lítio ele tem uma forte ação na prevenção da depressão e do suicídio. Tá? Então a gente usa bastante lá nos nossos pacientes digamos que suplementação de lítio. A gente tem que deixar o lítio numa quantidade boa no sangue. E a gente tem resultados muito interessantes. Tá? Infelizmente, muito poucos médicos ainda prescrevem o lítio. Poucos prescrevem lítio. A gente teria que muito mais gente prescrevendo lítio, porque é um fármaco super interessante para transtornos do humor e prevenção do suicídio. Mas a gente faz. E a gente uma vez também estudou sobre a questão, será que a gente tem lítio de forma adequada na água do Rio Grande do Sul? É uma coisa que a gente levantou. E a gente acredita que não. A gente fez uma dosagem no município de Sério, porque a maioria das águas que as pessoas consomem no interior são de poço. E esses poços nem sempre têm a quantidade de minerais, às vezes, necessária, né, para manter uma nutrição adequada. Então, são vários aspectos assim, que a gente tem que pensar aí para conseguir ajudar esses pacientes. Sabe, gente, eu fico pensando a posição do Dr. Rafael Moreno. Vem num congresso desse, cheio de novidades, cheio de ideias, projetos, exames, tratamentos, porque tem soluções já, gente, para tudo, sabe? Tá? Tem como, nessa questão das doenças degenerativas, neurodegenerativas, tem muito progresso. E daí volta depois, né, para o interior e se depara com uma situação, às vezes, que não consegue aplicabilidade de tudo isso, porque ainda faltam recursos, falta investimento, faltam projetos. E vê, às vezes, perder, né, em frente o seu cliente, o seu paciente. Deve ser bem difícil, assim como para qualquer um de nós que tivesse esse conteúdo, por exemplo, essa técnica, e tivesse que ir para a África ou ajudar alguém, né, às vezes sem ter nada, gente, para trabalhar. Então, são heróis, né? Mas, enfim, ele está aqui, é um palestrante que está trazendo um conteúdo muito legal e também está interessado em aprender e se relacionar e despertar, que é a nossa missão aqui agora, é falar sobre isso, é despertar. Uma das coisas que eu achei bem interessante é a dificuldade de convencer ou tentar abrir a mente do pequeno agricultor para que ele possa talvez estar sendo explorado e que o ganho dele não é real a partir do momento que ele vai ter que entregar a vida dele por causa disso. E isso é uma coisa que a gente não vai poder evitar, né? É uma formação, ele nasceu agricultor, enfim, o pai dele foi agricultor. Isso acho que é a parte mais doída e mais difícil, né? De fazer a mudança, né? Em geral, tem toda a questão também da baixa escolaridade também, que acaba, enfim, vou sair disso aqui, vou para o quê? Né? De não se tenha esse estímulo desde cedo. Então, realmente é um trabalho de formiguinha que a gente faz lá dentro, né? Mas a gente tem conseguido, assim, a gente analisando os índices de suicídio, principalmente na região que a gente trabalha, em Arroio do Meio e arredores, assim, a gente tem resultados interessantes, às vezes de reduzir pela metade os índices anuais. É tudo um trabalho de formiguinha, assim. Maravilha. Então tá, muito obrigada aqui a presença do Dr. Rafael Moreno.
Ele já vai ser palestrante, não podemos prendê-lo muito aqui também. E fica aí mais uma entrevista na Aquários Online que você participou. Se você curtiu esse nosso trabalho, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos e vamos fazer essa informação aí rodar, né, para que alguém possa se beneficiar disso aí. Agradecemos a sua presença, um grande abraço e até a próxima entrevista. Obrigado, então. Tchau, tchau, a quem está nos escutando.